A reforma trabalhista aprovada em 2017 perde efeito com decisões na Justiça e o número de processos volta a crescer. Veja só com Marcelo Matos. O custo da insegurança jurídica na área trabalhista foi tema das discussões na FEComércio em São Paulo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, ressalta o impacto ao país. Nós temos hoje um ativismo judiciário muito grande. Em vez de se respeitar a lei, a vontade do representante eleito do povo, se coloca a visão de justiça de cada magistrado. Esse risco poderia ser superado se houvesse uma contenção maior por parte do Poder Judiciário. A também ministra do TST, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ressalta interpretações que afetam a reforma trabalhista. O ativismo, inclusive, admite que o juiz deixe de aplicar regra jurídica porque, em nome do princípio constitucional, em geral, princípios constitucionais abstratos, como dignidade da pessoa humana, isonomia, aquela regra não seria aceitável, porque estaria ferindo a Constituição. Todos nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. A questão no Brasil é diferente porque o passado é incerto. É uma frase do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, dando a entender que a insegurança jurídica interfere diretamente nos investimentos futuros do Brasil. O debate foi coordenado pelo professor da USP, José Pastore, autor do estudo sobre casos reais analisados e a interpretação da legislação. O Poder Judiciário é o esteio da segurança jurídica, é o esteio dos investimentos, é o esteio do crescimento econômico. O que nós focalizamos nesse estudo foram os desvios que ocorrem em decorrência de decisões judiciais. Desvios em relação à lei. Então, essas coisas são importantes de serem enaltecidas e explicitadas, porque elas comprometem o investimento, comprometem o crescimento econômico. O jurista Ives Gandra da Silva Martins sai em defesa da Constituição e a separação dos poderes. Não voltar à Justiça do Trabalho a respeitar o que está na lei. Nós corremos o risco, com todo o respeito a todos os magistrados que estão em primeira, segunda e terceira instância, nós corremos o risco de fragilizar a própria democracia. O professor da USP, Hélio Zilberstein, coloca que no momento de guerra comercial mundial, na briga por investimentos, produtividade e exportação, o Brasil perde atratividade com leis tributárias e trabalhistas. Ele conspira contra a ampliação do mercado de trabalho. É uma coisa muito ruim, muito ruim. A Justiça do Trabalho, ela existe para fazer cumprir a lei. A lei não vale, eles estão tomando decisões contrárias à legislação. Isso ficou muito claro, inúmeros exemplos de que isso está acontecendo. Os especialistas apontam que, sob uma suposta defesa social, a Justiça pode esvaziar a reforma trabalhista de 2017 e que a inicial diminuição dos processos começa a sofrer o efeito contrário. Em 2023, foram 5,4 milhões de ações trabalhistas em decorrência das decisões. Eduardo Maurício, quero ouvi-lo justamente esse debate importante aqui que ocorreu aqui pela FEComércio em São Paulo, né? E há pouco também nós mostrávamos, né, a questão lá no Supremo Tribunal Federal e os magistrados nessa questão do populismo e o radicalismo, né? Enfim, de fato, o jurista Ives Gandra colocou a questão da separação dos poderes. Hoje, a situação está mais complicada nesse aspecto? Eu vejo que, obviamente, tem-se aí vários problemas referente a essa questão da separação dos poderes na prática, né? E, sobretudo, a análise do cumprimento da lei. Eu vejo que essa questão envolve saber se os empregadores continuam tendo ou não que garantir aos funcionários os direitos que foram extintos pela reforma, né? Então, por exemplo, o intuito disso é pacificar o tratamento do judiciário sobre o tema.
E a questão, ela tem sido aí resolvida de formas diferentes, tanto na Justiça do Trabalho, e às vezes essas decisões antagônicas causam aí um impacto, né, para saber para onde ir. E a lei, nesse caso, ela passou a dar mais importância aos acordos negociados diretamente entre os patrões e os empregados, prevendo que esses acordos eles prevaleçam sobre a própria lei, né, sobre o próprio princípio da legalidade, sobre as próprias normas instituídas para esses temas. Então, eu vejo, por exemplo, que a reforma trabalhista, ela também retirou e até mesmo flexibilizou alguns direitos dos trabalhadores. E são esses os pontos, como, por exemplo, os que eu vou falar, que estarão aí no centro dessa discussão pelo TST, como, por exemplo, a remuneração pelo período de deslocamento ao trabalho, o direito à incorporação de gratificação de função. Então, eu vejo o seguinte, que caso os ministros do TST entendam que a reforma trabalhista não pode valer de forma retroativa, os direitos, como os que eu acabei de falar, eles poderiam sim voltar a serem usufruídos pelos trabalhadores.